5 a.C., durante o período dos reinos combatentes nas planícies centrais. Em uma vila no estado de Qin, 2 meninos pré-adolescentes, Xin e Ryo, estão treinando enquanto lutam entre si com suas espadas de madeira. Acolhidos pelo chefe da vila como uma demonstração de bondade, eles são tratados praticamente como escravos e treinam sua esgrima quase todos os dias para que um dia, quando se tornarem fortes o suficiente, possam se tornar grandes generais debaixo dos céus, indo assim para o campo de batalha. Um dia, enquanto os meninos treinavam, um velho passa em sua carruagem. Basta um olhar para ele se interessar por eles. Ele riu de seus sonhos de se tornarem os maiores generais de todo o país. Mas o velho viu algo nesses meninos, e um dia depois chegou à aldeia deles novamente, onde se revelou como Shoubun-kun, o ministro de Qin. Ele propôs adotar um dos meninos, nomeadamente Ryo, que iria com ele para a capital para servir como oficial militar no Palácio Real. Ryo implorou para que Xin fosse com eles, mas ele foi severamente informado de que ele seria o único a ir para a capital. Ryo pediu uma única noite para considerar isso, e depois de discutir o assunto com seu amigo Xin, Ryo concordou em seguir Shoubun-kun. Depois de um mês, rumores sobre um alvoroço no Palácio Real começaram a chegar na aldeia de Xin. O segundo na linha de sucessão ao trono supostamente realizou um golpe de estado. Depois de ouvir isso, Xin se preocupa com o destino do seu amigo. Naquela mesma noite, Ryo apareceu à sua porta, carregando uma ferida grave. Enquanto a família do chefe se reunia, Ryo confirmou os rumores sobre o golpe e revelou que sua missão estava envolvida nele. Temendo ser seguido até lá, Ryo pegou um mapa e entregou a Xin, pedindo-lhe que fosse até o local o mais rápido possível e verificar o local marcado no mapa. Xin implora a Ryo para não morrer, lembrando-o de seu sonho. Ryo diz a Xin que suas vontades se tornaram uma só e que eles alcançarão seu sonho juntos. Depois de abraçar seu amigo, Ryo deu seu último suspiro e morreu. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do volume 1 de Kingdom. Sim, amigos fãs de Kingdom, estamos de volta aqui no canal, mas com um formato diferente. Vamos narrar volume a volume por aqui. Porém, eu preciso muito da ajuda de vocês. Preciso que compartilhem muito esse vídeo. Os vídeos aqui no canal são rentáveis apenas com pelo menos 2.000 visualizações para cima. Então, se vocês querem mais conteúdos de Kingdom aqui no canal, deixem um like, se inscrevam, pode deixar um valeu também que ajuda pra caramba e compartilhem ele em todos os grupos sobre o mangá que vocês conhecem. Querem muito chegar até os capítulos atuais nesse formato e ajudar aqueles que ainda não conhecem essa história maravilhosa. E as imagens ficarão com filtro azul para evitar futuros strikes. Dados todos os recados, bora então comentar sobre todo o início da jornada de Xin e Ten para ajudar um garoto a se tornar rei. Ryo então morre e Xin chora de raiva de uma forma muito maluca, enquanto lamenta a morte de seu melhor amigo, debatendo-se em sua cabana em uma onda de tristeza, destruindo paredes e agarrando-se à terra enquanto jura vingar aquele que era como um irmão. O filho do chefe da vila tira Xin de sua raiva e diz ao garoto para não deixar a morte de Ryo ser em vão. Ele entrega a ele o mapa que Ryo tinha com ele e diz a Xin que ele precisa ir para a vila de Kokuhi e encontrar a conexão com a morte de Ryo. O Lin Dan avisa o menino para não ir até lá, enquanto o velho explica que a vila de Kokuhi é um lugar cheio de assassinos e ladrões cruéis. Enquanto Xin corre para a aldeia, uma pequena figura parecida com uma coruja o observa do topo de um penhasco. Alheio, Xin continua correndo até se deparar com alguns homens que o confrontam. Xin rapidamente derrota os bandidos antes que eles possam terminar de ameaçá-lo. Enquanto ele sai, o bandido chama a figura parecida com uma coruja, dizendo-lhe para correr na frente para informar os outros bandidos na vila de Kokuhi, que eles vão caçar Xin e acabar com sua vida. De volta à vila, um assassino que rastreava Ryo chegou pouco depois de Xin partir. O chefe da vila segue as instruções de Ryo, alegando que não sabem quem é o menino. O assassino desembainha sua lâmina e tenta remover a cabeça de Ryo,
Mas o filho do chefe da vila grita dizendo para ele parar. Sentindo que algo está errado, o assassino olha para trás e percebe que a espada de Ryo está faltando. O assassino imediatamente começa a caminhar em direção ao filho do chefe da vila, socando o líder no chão no processo. Levantando o filho no ar, o assassino começa a torturá-lo em busca de respostas. Ao confrontar seus inimigos, Shin tem um flashback de quando conheceu Ryo e como juntos, pela primeira vez, juraram se tornarem generais que teriam seus nomes gravados na história. Na aldeia Kokuhi, Shin já está lutando contra os bandidos, e embora eles tenham recebido um aviso prévio a se unirem, não são capazes de derrubá-lo. Depois de derrotá-los, Shin desafiou qualquer espectador. Ninguém dá um passo à frente, então ele segue em direção ao local marcado no mapa. Ao chegar ao local, Shin entra em uma cabana degradada, e assim que ele entra no local, ele dá de cara com o menino sentado dentro dela, praticamente idêntico a Ryo, e Shin fica em choque. Aquele que havia morrido em seus braços apenas algumas horas estava diante dele. Depois de chegar ao local marcado pelo mapa que Ryo lhe deu, Shin fica perplexo ao ver a pessoa sentada à sua frente, uma imagem idêntica de seu amigo falecido. O garoto se apresenta como Eisei. Perto da vila de Kokuhi, o assassino que rastreava Shin havia chegado. Os bandidos que Shin derrotou anteriormente para tentar impedi-lo, um deles perde a cabeça por tentar interferir. Outros apenas observam passar e reconhecem que ele é do clã Shukyo, um clã de assassinos que existem há mais de 200 anos. Enquanto isso, Shin exige respostas para suas perguntas. Eisei o interrompe e, sentindo uma presença do lado de fora, o assassino atravessa a parede do barraco, quase tirando a vida de Shin. Assim, o garoto salta para fora e Eisei fica ao lado dele. O assassino sorri ao reconhecer seu verdadeiro alvo. Ele revela que é Eisei, o rei de Qin. Shin fica chocado com essa revelação. O assassino confessa que matou Ryo. Shin lentamente começa a perceber por que seu amigo foi levado para o palácio, atuar como dublê de Eisei caso o golpe de estado tenha algum tipo de sucesso. O assassino se oferece para deixar Shin matar Eisei. O garoto proclama que o fará, mas somente depois de matar o assassino primeiro, já que foi ele quem realmente tirou a vida de Ryo. Enquanto Shin ataca, a pequena pessoa parecida com uma coruja observa à distância. Os ataques de Shin são facilmente bloqueados. O assassino reconhece o potencial de Shin e começa a atacar implacavelmente. Shin bloqueia os fortes golpes da espada, mas é pego de surpresa e cai inconsciente. Eisei observa Shin enquanto ele luta para se levantar em um estado enfraquecido. Ele inspira o garoto a se levantar, dizendo-lhe para pensar apenas em se vingar de Ryo. A raiva de Shin se renova e ele começa a atacar o assassino com mais ferocidade. Shin começa a levar a melhor nos golpes devido à força recuperada. Eisei relembra uma conversa que ele teve com Ryo para procurar Shin se algo acontecesse com ele. Ele acredita que Shin voará mais alto do que qualquer outra pessoa. Com o último ataque, Shin salta alto no ar e atinge o assassino com um golpe forte para baixo, o suficiente para quebrar a espada do assassino e feri-lo mortalmente. O assassino cai na lâmina de Shin, gritando de fúria. Shin pergunta se ele pode sentir a dor de Ryo e se prepara para acabar com o assassino. Mas o assassino implora por a sua vida, alegando que seus filhos ficarão órfãos. O assassino recua, tomando a inação de Shin como sinal de que ele está livre, agradecendo ao garoto e ao rei por sua misericórdia. No entanto, antes que ele possa terminar de ser grato, Eisei não mostra piedade e remove a cabeça do assassino do seu corpo com um único golpe. Em Kenyo, Seikyo, o irmão mais novo do rei que está tramando o golpe, está descontente pela cabeça do seu irmão ainda não ter chegado a ele. Seu ministro garantiu que logo cuidaria disso. À medida que o novo rei começou a demonstrar descontentamento, outro ministro revela que, mesmo que o assassino não consiga matar Eisei, ele tomou outros cuidados e já enviou uma unidade para caçar o garoto, para caçar ali o atual rei. Eisei detecta os inimigos se aproximando pelo solo e julga pelo seu número que eles não conseguirão escapar
da morte. Shin resolve lutar contra o exército, e pouco antes de ele e Eisei começarem a correr para lutar, a figura parecida como uma coruja aparece, pulando na frente deles e se oferece para guiá-los para um local seguro, através de túneis subterrâneos secretos em troca de uma recompensa. O sujeito estranho lhe diz o nome, Karioten, e sabendo o quão desesperadora era a situação deles, Shin e Eisei concordam em segui-lo. O exército de Seikyo é implacável em sua perseguição a Eisei, massacrando muitos na vila Kokuhi, enquanto eles realizavam a busca. Eisei e Shin são guiados por Karioten através de um túnel subterrâneo. Enquanto avançam, Ten revela que é descendente de uma das tribos da Montanha do Oeste. À medida que avançam mais fundo no túnel, Shin continua a pensar em Ryo e como ele perdeu a vida. Ele culpa Eisei pelo destino do seu amigo. Depois de chegar a uma bifurcação, Ten pergunta por que Eisei não fez nada para afogar a rebelião. Eisei explica que ele não tem poder real como rei. Ele foi afastado depois de ser coroado aos 13 anos. Os políticos controlam o estado de Qin até que ele atinja a idade para governar. Assim, vamos para o palácio onde Seikyo, o irmão mais novo de Eisei, confrontou o ministro Ketsushi de forma direta, demonstrando sua indiferença e zombando dele na cara. Ao contrário do comportamento furtivo de Ketsushi, Seikyo também revelou que as palavras de Ketsushi eram verídicas. O pai dele e de Eisei foi elevado ao trono de uma forma anormal, o mais novo de 20 irmãos. Ele não deveria ter se tornado rei, a não ser através de subornos de um certo benfeitor, o comerciante Ryofui, que se tornou o primeiro-ministro quando seu pai se tornou rei. Seikyo revela sua crueldade em relação às pessoas de origens humildes, que estão acima de sua posição, permitindo que um dos seus servos, a quem ele havia levado, seja brutalmente massacrado pela fera Rankai. Alimentado pelo ódio, Seikyo revela que a rainha-mãe de Eisei era apenas uma dançarina do palácio e que ele é a verdadeira realeza, já que sua mãe era de ascendência real e, portanto, ele é digno de se tornar rei. Unidos, eles urdem um plano para tomar o trono para si, e Ryofui liderava suas tropas na guerra contra os Wei. Seikyo assumiria o trono como rei e Ketsushi desempenharia o seu papel como o ministro mais influente. Eisei, Shin e Karioten acabam retornando e prosseguem sua jornada pelo túnel subterrâneo. Quando Karioten comenta o quão surpreendente é o fato de Eisei não estar ciente dos planos do seu irmão, Eisei revela que há um homem dentro do palácio que é seu aliado, chamado de Shobunkun. Shin reconhece o nome porque foi ele o homem que veio e convenceu Ryo a ir embora com ele. Ele explica que Shobunkun estava protegendo vários esconderijos e que encontrou Ryo, um garoto que se parecia exatamente com ele. Eisei diz a Shin que a cabana em que eles se conheceram não era realmente um local de encontro, mas sim um esconderijo para ele, e que Ryo foi uma medida drástica tomada para garantir que o rei de Qin pudesse chegar à cabana. Shin fica irritado com o comportamento aparentemente impiedoso de Eisei ao falar sobre seu amigo, no qual ele solta uma saraivada de socos cheios de raiva. Apesar das intervenções de Karioten, depois de alguns momentos, Eisei segura a garganta de Shin em um esforço para impedi-lo de atacá-lo ainda mais. Eisei avisa Shin que há uma guerra acontecendo e que ele usará qualquer coisa e qualquer pessoa para conquistar seu trono, mesmo que isso signifique usar um servo como isca. Enquanto segura Shin acima dele, ele revela que Ryo estava realmente emocionado em preencher esse papel e aceitou a perigosa tarefa de se tornar o sósia do rei. Ele considerou esta uma oportunidade para o seu grande passo, para realizar o seu sonho de se tornar um grande general. Shin começa a se acalmar antes de chorar. Eisei diz a Shin que esta é a última vez que ficarão de luto por Ryo e que ele terá que seguir em frente daqui para frente. Eisei dá a Shin uma última escolha. Ele pode retornar para sua aldeia e viver o resto da sua vida como escravo, ou segui-lo para aproveitar a chance de recuperar o trono. Sei diz a ele que apenas um desses caminhos levará Shin a uma chance de realizar o maior sonho dele e de Ryo. Conforme o sol nasce, Shin decide seguir Eisei. Shin, Eisei e Karioten saem dos túneis da vila de Kokuhi, mas Ten fica chateada quando descobre que Eisei não tem dinheiro para recompensá-la em sua fuga, pois ele o deixou na cabana. Ele promete pagá-la quando retornarem à capital e retomar o trono,
mas ela chora enquanto se pergunta se isso é realmente possível. A escolha de Shin já havia sido feita por ele. Ele se compromete com Eisei, mas deixa claro que não tem nenhuma lealdade real para com o rei, e simplesmente o usará para se aproximar do seu sonho e de Ryo. Depois de ouvir sua intenção, Eisei também afirma que não considera Shin um vassalo, mas simplesmente uma lâmina necessária em sua guerra. Shin questiona sua estratégia, já que só existem os dois. Eisei insiste que eles precisam se encontrar com Shobunkun e suas forças em um ponto de encontro na floresta diante deles. Atrás deles, os soldados de Seikyo já haviam começado a vasculhar as cavernas. Incapaz de resolver o mistério dos túneis, seu comandante invoca Muta, um assassino com habilidades excepcionais de rastreamento. Ele jura matá-los e trazer de volta suas cabeças. Depois de correr pela floresta durante metade do dia, Shin, Eisei e Karyon-ten descansam um pouco. Cuidando dos ferimentos de Shin, Karyon-ten jura que irá com ele e Eisei para receber a recompensa que lhe foi prometida. Enquanto Eisei os incentiva a ir embora, Shin cai no chão de exaustão e fadiga. Sem tempo para descansar, o rei carrega Shin nas costas em direção ao encontro. Na capital, Ketsushi está furioso porque as tropas ainda não lhe trouxeram o corpo do rei. Eles tentam reprimir sua raiva como desculpas e Ketsushi amaldiçoa abertamente Shobunkun e sua visão. Ketsushi instrui seus homens a trazerem a cabeça de Shobunkun para eles, quando um homem imponente surge diante de todos. É o general Oki, que afirma ter sido o responsável pela morte de Shobunkun. Na calada da noite, Shobunkun encontra Ryo em sua carruagem para fora do palácio de Kenyo. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, até que uma saraivada de flechas caiu sobre ele e sua escolta. Shobunkun reconhece o homem que lidera as forças que os atacam como General Oki. O General Oki afirma ter matado Shobunkun naquela noite e Ketsushi acredita nele. Shishi, oficial de Estado-Maior de Ketsushi, questiona se Oki está lhes dizendo a verdade. General Oki é um homem misterioso que normalmente não se preocupa com assuntos políticos. Shishi alerta Ketsushi contra confiar em Oki. Ketsushi repreende Shishi, lembrando do seu fracasso anterior envolvendo o clã Shukyo. Shishi garante a cabeça do rei ostentando as ações de Muta, um assassino selvagem que trará de volta a cabeça do rei. De volta para o grupo principal, Shin acorda na floresta onde Eisei e Karyon-ten estão descansando. Karyon-ten conta a Shin como Eisei o carregou nas costas por uma noite e metade do dia. Eisei se põe de pé e retoma a caminhada. Shin percebe que ele está exausto e se oferece para carregar o rei, como uma forma de retribuição por Eisei tê-lo carregado antes. Eisei rejeita firmemente a ideia, enquanto Karyon-ten ri de Shin envergonhado. E o trio continua até o ponto de encontro, um retiro de férias construído por um rei de Qin anteriormente há mais de 400 anos. A noite começa a cair quando Shin começa a perguntar se eles estão perdidos ou não. Eisei continua a correr até parar abruptamente depois de perceber algo. Ele leva Shin e Karyon-ten até uma pequena entrada da caverna. Shin e Ten seguem Eisei até essa caverna aberta. No topo de um penhasco rochoso ficava o pequeno prédio construído há 400 anos, o ponto de encontro entre dois povos. O começo de Kingdom é um dos melhores começos de mangás que eu já li em toda a minha vida. Ele tem história, tem cliffhanger, tem mistério, tem personagens envolventes. Isso leva à união improvável de um mero serviçal que sonhava em ser um general, um garoto que era apenas um olheiro de bandidos e um rei que na verdade tinha o menor poder entre Shin e Ten. Com as mãos amarradas, Sei só pôde confiar nas palavras da pessoa que se parecia com ele. Se algo acontecer comigo, confie a sua vida ao meu amigo. A morte do Ryo no começo, logo de cara, mostra que essa história é um mangá visceral. Não poupará ninguém, e essa é uma questão importante para cravar ao Shin de sua jornada, que não será nada fácil. O caminho para um guerreiro que tem seu nome gravado na história não é algo que se conquista de pé para cima. Se conquista com muito esforço, suor e sangue. Muito sangue, tanto seu quanto dos seus companheiros. E garanto que a dor da perda do sangue dos amigos doerá muito mais no garoto do que a perda do seu. O futuro é escuro pra caramba para Shin, Ten e Sei.
mas a luz que eles emitem serão ainda maior para iluminar toda a nossa jornada.